Irmãos, em mais um episódio de Aprendendo com as Salvas. Hoje daremos início a mais um estudo com relação às nossas escrituras sagradas. Nas próximas semanas, estudaremos a fundo o quarto evangelho da nossa Bíblia Sagrada, a sabermos, o Evangelho de João. Teremos a oportunidade de desfrutar acerca de algumas características e curiosidades deste livro. Passaremos de forma cuidadosa por todos os 21 capítulos que compõem este evangelho. E principalmente, irmãos, faremos isto com todo cuidado e baseados exclusivamente nas informações extraídas da própria Bíblia Sagrada. Bom, irmãos, se o assunto desde já te interessa e você está curioso para aprender mais acerca do Evangelho de João, então aproveite a nossa vinheta e se inscreva no nosso canal. A sua inscrição, seu compartilhamento, seu comentário, eles são muito importantes para todos nós. Nos conceda o seu feedback com relação a esses estudos que estão sendo produzidos por esta página. Avalie o nosso trabalho. Críticas construtivas sempre serão bem-vindas. Queremos saber o quanto Jesus Cristo tem trabalhado em você por meio deste humilde ministério das salvas. Não saia daí, querido. São apenas 10 segundinhos. Após a vinheta, caímos de cabeça no primeiro vídeo da série acerca do Evangelho de João. Deus o abençoe. Você sabia que os evangelhos sempre foram os textos bíblicos mais lidos e copiados na era da transmissão manuscrita? Muito mais do que uma simples constatação histórica. A realidade de nossos dias tem confirmado este maior interesse pelos evangelhos se comparados a qualquer outro escrito sagrado. Sem sombra de dúvidas, irmãos, durante todo o período da nossa igreja cristã, os evangelhos sempre foram os livros mais lidos e mais estudados do período do Novo Testamento. E sobre este aspecto, o Evangelho de João, certamente, possui um destaque especial se comparado aos 3 evangelhos que o antecedem. Certa vez, o grande Martim Lutero disse a seguinte frase com relação ao Evangelho de João. Disse Lutero: confesso a vocês que nunca, em toda a minha vida, li um livro com palavras tão simples quanto esta que compõe este livro. No entanto, são palavras inefáveis que não se pode nomear, tampouco descrever. A natureza, a força e a peculiar beleza destas palavras, sem dúvida, fazem deste evangelho uma obra única. No que diz respeito à autoria deste livro, se nos basearmos apenas nas evidências internas do próprio texto, chegaríamos à conclusão de que este evangelho seria um evangelho anônimo. Em outras palavras, em nenhum momento da nossa leitura bíblica, no próprio texto, o autor nos fala acerca de quem ele é. A atribuição de autoria ao apóstolo João é derivada das evidências externas, ou seja, de informações que vêm de fora do texto bíblico, daquilo que a própria igreja chama de escritos de teólogos da igreja cristã. Outra curiosidade muito interessante é o fato de que neste evangelho, sempre que aparece o nome João, é referente sempre ao profeta João Batista e jamais ao escritor da obra. Aqui, em algumas oportunidades, embora o apóstolo João não se apresente pelo seu nome, ele se apelida de discípulo amado, como podemos bem observar em algumas de suas passagens bíblicas no próprio Evangelho. Cito, por exemplo, João, capítulo 13, versículo 23, ou João, capítulo 19, verso 26. Além de outras passagens bíblicas, claro, que devem, neste momento, estar aparecendo para vocês aqui embaixo. Seja como for, querido, tradicionalmente, a autoria deste evangelho é atribuída, sim, ao apóstolo João, o ex-pescador. O capítulo 1 do Evangelho de João começa com a seguinte mensagem a respeito de Jesus Cristo. Antes mesmo de ser criado o mundo, aquele que a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. E por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e esta vida trouxe luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Observe, irmãos, o apóstolo João
já no primeiro capítulo de seu Evangelho. Busca nos trazer a essência e a própria natureza divina do nosso Senhor. O termo grego aqui utilizado para verbo, logos, significa palavra. João nos apresenta Jesus como a palavra de Deus encarnada. Jesus é a revelação de Deus e, por meio dele, sabemos muito bem quem Deus é. Jesus Cristo participa ativamente de toda a criação do mundo e todas as coisas se mantêm em razão dele. E após esta rápida introdução do capítulo 1, o apóstolo João passa a falar a respeito do profeta João Batista. Ele afirma: houve um homem chamado João Batista, que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que, por meio dele, todos pudessem ouvir a mensagem de Deus e crer nela. João Batista não era luz, porém a sua missão era falar a respeito desta luz, a luz verdadeira que veio ao mundo para iluminar todas as pessoas. Perceba, queridos, o apóstolo João, já no seu primeiro capítulo, nos deixa claro de que a palavra se tornou carne e cheia de graça e de verdade, ela habitou entre nós. E nós presenciamos a sua glória. Glória esta que emanava do próprio Pai. Ainda neste capítulo, o profeta João Batista testemunha acerca de Jesus Cristo. Em algum momento da história, no início do Novo Testamento, os líderes judeus enviaram a Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para que perguntasse a João Batista se ele era mesmo o Messias esperado. João Batista aqui cita o profeta Isaías e afirma ser ele aquele que grita pelo deserto, preparando o caminho para a vinda do nosso Senhor. E este grupo de fariseus, vindo de Jerusalém, ainda não satisfeito com as respostas dadas por João, voltam a indagá-lo. Se você não é o Messias, então por que batizas com água? Ao que João responde a eles: eu batizo por água, mas no meio de vocês já existe alguém, e vocês ainda não o conhecem. Alguém que eu não mereço a honra de lhes atar as suas sandálias. E a Bíblia segue nos contando que no dia seguinte, João Batista viu Jesus Cristo vindo em sua direção e, ao ter a revelação acerca de quem ele era, a pedido de Jesus, João Batista o batiza. João testemunhava: eu vi o Espírito Santo de Deus descer em formato de pombo e repousar sobre ele. E Deus, que me ordena batizar com água, me revelou quem ele era. Deus me disse: este é aquele que batiza com o Espírito Santo. E tendo eu visto tudo isto, tenho declarado todos os dias que ele, Jesus Cristo, é o Filho de Deus. E por fim, o capítulo 1 termina com o chamado dos primeiros discípulos de Jesus Cristo. André, irmão de Simão Pedro, foi um dos primeiros a ser chamado. Tão logo André encontra Jesus Cristo, ele vai ao encontro de seu irmão Simão Pedro e o comunica de que havia encontrado Cristo. Outros dois discípulos neste capítulo se juntam a Jesus Cristo, são Filipe e Natanael. Aqui, irmãos, o curioso é presenciar a descrença e, de certa forma, o preconceito de Natanael ao saber que Jesus Cristo era de Nazaré. Natanael exclama: pode mesmo sair alguma coisa boa de Nazaré? E tendo Jesus Cristo se revelado a Natanael, imediatamente, este crê verdadeiramente que Jesus é o Cristo e se junta a eles. O capítulo 1 termina com uma promessa maravilhosa de Jesus Cristo a esses discípulos. Jesus afirma: vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Certa vez, houve um casamento na cidade de Caná, na Galileia, e Jesus, sua mãe e seus discípulos estavam nessa festa. E tendo acabado o vinho, Maria, a mãe de Jesus, se volta a seu filho e lhe diz: filho, eles não têm mais vinho. Ao que Jesus Cristo responde a Maria: o que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. E a sua mãe, ciente de quem Jesus era, ordena aos serviçais: façam tudo o que este homem mandar. E a Bíblia segue nos contando que perto dali havia cerca de 6 potes de pedra, e em cada um destes potes cabiam cerca de 80 a 120 litros de água. Jesus Cristo então diz aos serviçais: enche esses potes com água e depois leve um pouco ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram. E o encarregado da festa
provou da água que fora transformada em vinho, sem saber muito bem de onde viera aquele vinho. Porém, os seus serviçais, que a tudo presenciaram, sabiam muito bem o milagre ocorrido. Foi então que chamaram o noivo da festa e lhe disseram: sempre soube que todos primeiro servem o melhor vinho na festa, e depois que os convidados já beberam bastante, então servem o vinho inferior. Mas pelo visto, o Senhor guardou o melhor vinho para o final da festa. E a Bíblia Sagrada segue nos contando que este sinal milagroso, realizado por Jesus em Caná da Galileia, foi o primeiro milagre realizado pelo nosso Senhor em seu ministério terreno. E depois disto, estando próximo à Páscoa judaica, Jesus Cristo sobe até Jerusalém. E estando no pátio do templo, Jesus Cristo avista alguns vendedores de bois, ovelhas, pombas e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Então Jesus faz um chicote de cordas e passa a expulsar todos daquele lugar. Jesus se dirige a estes homens e lhes diz: tirem agora mesmo estas coisas daqui e parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Então os judeus locais se voltam a Jesus Cristo e lhe perguntam: que sinal milagroso fazes tu para nos mostrar como prova da sua autoridade? Ao que Jesus Cristo lhe responde: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. E os judeus, debochando da resposta de Jesus, lhe disseram: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vem nos dizer que o levantará em 3 dias. Porém, eles não se apercebiam que o tempo da qual Jesus Cristo falava era a respeito dele mesmo. E depois que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos se lembraram deste dia e do que Jesus Cristo havia dito, e todos passaram a crer de forma sobrenatural na Escritura Sagrada. E muitos ali, vendo os sinais milagrosos que Jesus realizava, criam em seu nome. Porém, Jesus não confiava nesses homens, pois os conhecia desde o princípio. Uma das grandes verdades acerca de Jesus é que ele nunca precisou do testemunho de ninguém para saber bem a respeito das intenções de um homem. Irmãos, por hoje então é isto. Na semana que vem, daremos continuidade aos estudos acerca do Evangelho de João. Ainda nos restam 19 capítulos pela frente, querido. Um trabalho que certamente nos tomará tempo, estudo, porém nos fará crescer em conhecimento e graça diante dos olhos do nosso Deus. Semana que vem, falaremos acerca do diálogo de Jesus Cristo com Nicodemos, daquilo que se entende por novo nascimento, além do testemunho de João Batista com relação a Jesus e do encontro do nosso Senhor com a mulher samaritana. Sempre lembrando a vocês que o nosso objetivo aqui é o de levar conhecimento bíblico para dentro da sua casa. Esta é a ideia central das salvas, te entregar de graça aquilo que de graça recebemos da parte de Deus. E antes de encerrarmos o vídeo de hoje, deixa eu te fazer um simples pedido, amado. Comente aqui embaixo o nosso vídeo. Nos diga se você tem gostado deste aprendizado com as salvas. Nos conte seu sentimento, a sua percepção acerca daquilo que Deus tem falado com você. Nos deixe o seu feedback acerca desta página, Salvos pela Graça, e nos ajude a tocar vidas, sensibilizar pessoas e corações, de modo que despertem na cegueira espiritual e possam receber mais da luz que somente emana de Jesus Cristo. Eu não sei vocês, queridos, mas eu me sinto muito feliz em fazer estes vídeos para vocês. Deus mudou a minha vida, tem mudado a minha realidade. E tudo o que Ele tem feito por mim, eu quero simplesmente testemunhar para vocês. Aproveite o ensejo, já que você se alimentou da Palavra de Deus, e se inscreva no nosso canal. Talvez isso não seja relevante para você, querido, mas representa muito para nós. A sua inscrição e ativação do sininho nos ajudará a dar continuidade a este humilde trabalho. A nossa intenção é sermos fiéis à verdade de Deus e levarmos luz e conhecimento ao lindo povo de Deus. Um grande abraço, um abençoado final de semana e lembre-se, amado, a porta da graça, por pura misericórdia do nosso amado Jesus, ainda está aberta. Deus os abençoe poderosamente.